coisa que eu mais admiro em vocês são as perguntas que vocês fazem. Então eu tô com vocês aqui degustando as perguntas que vocês aprenderam a fazer. Porque viver sem intenção é viver ao léu, é viver à mercê de reações, inclusive, que não são nada produtivas. Eu passei a observar as pessoas contando uma história triste, sorrindo. E aí tudo isso tem a ver com se firmar, com se posicionar, assinar embaixo e não pedir desculpa. Muita gente, quando está numa situação de apuro, só quer ajuda. Só que ajuda. Só quer ajuda. Lembra o cara falando para nós? Não, então me dá uma direção. Não, antes da direção, você precisa entender quem te fez chegar até aqui, cara. Acima das nuvens, as ideias fluem mais. Estou aqui com o meu sócio, Mário Magalhães, mais um JetCast. Mário, Cada vez melhor. cada vez melhor. Mário, o mundo tem um grande problema. As pessoas não estão mais se comunicando de forma intencional. Você não acha? Acho, constato isso praticamente todos os dias, né? E constato também que essa é uma grande oportunidade que as pessoas que estão nos assistindo têm aqui e se rever também nessa habilidade, né? Porque isso é uma habilidade, não é dom, não é uma vocação nata. E tudo aquilo que é habilidade a gente desenvolve, a gente pode potencializar, pode treinar. Pode treinar. E o nosso convidado de hoje, ele é advogado, mas ele não está atuando com a carteirinha da OAB. Ele trabalha com comunicação intencional. O dia que eu conheci ele, no final de uma palestra minha, ele me fez uma pergunta e na pergunta ele se vendeu em 2 minutos. Christian Magalhães, mesmo sobrenome. Esse sabe se comunicar. Sabe se comunicar de forma Vem te intencional. perguntando, exatamente. Vem te perguntando. E hoje ele é o nosso convidado acima das nuvens aqui no JetCast. Acima das nuvens, as ideias fluem mais. Seja bem-vindo a mais um JetCast. E hoje eu trago um convidado aqui que me ensinou, inclusive, a fazer o que eu estou fazendo agora. Me comunicando de forma intencional, utilizando gestos, utilizando postura para me comunicar. Mário, o nosso convidado, já foi preso, já esteve na prisão, mas a gente vai falar isso daqui um pouquinho. Christian Magalhães, o doutor da comunicação intencional. Seja bem-vindo, irmão. Mário, fica à vontade para dar boas-vindas. Ele que tem o mesmo sobrenome que o seu, né? Prazer estar contigo mais uma vez por aqui, Everton. É um prazer. Christian. Prazer. Prazeraço, Everton, mestre. Vamos junto. Incrível. Você vê, né? O cara tem o mesmo sobrenome que o meu. E por aquilo que eu já sei, que você compartilhou comigo sobre a trajetória dele, já tenho vontade de adotá-lo como filho. Entendeu? Calma que a herança não entra nesse pacote, entendeu? Uai. Mas a herança intelectual entra, né? A herança, Sim. que é a mais importante, Que é? que é o legado, isso entra assim. Mas prazer estar com ele por aqui e é muito relevante o assunto intencionalidade, né? A gente comentava agora em off, né? Porque você falava para mim, Mário, eu noto que muitas pessoas não transformam a intenção em uma ação mais produtiva. Eu falei, é verdade. Agora, pior não é essas pessoas que não convertem a intenção em ação produtiva, em ação relevante. São aquelas que nem intenção têm. Ó, eu costumo entender que muitas vezes a intenção ela tem que acordar com a gente. Mas, se ela não acorda, você tem que pelo menos ativá-la ali em algum ritual, em algum processo. Porque viver sem intenção é viver ao léu, é viver à mercê de reações, inclusive, que não são nada produtivas. Que às vezes as pessoas têm reações improdutivas porque elas não estão intencionadas a lidar com as variáveis também e os seus afazeres, que as suas demandas lhes apresentam. Então, estou muito feliz de estar com esse rapaz por aqui e vamos explorar bastante essa história aqui, que é muito plena, muito repleta de sucesso, né? Que idade que você está mesmo, Christian? 31. 31, vai. Christian Magalhães,
Meu irmão, que alegria ter você aqui no JetCast. Eu quero começar te perguntando por que largou o direito para ensinar empresários a se comunicarem de forma intencional. Eu vejo que no direito o julgamento ele é muito questionável e às vezes um juiz, o seu trabalho como advogado não está na sua mão. Você depende da boa vontade do juiz, do promotor ir com a sua cara ou não, e aí tem recurso. E eu vejo que essa carreira no digital, ela traz mais autonomia. Então, desde o começo, eu me frustrava muito com desaforo. E aí, início de carreira tem esse desaforo, então você tem que rastejar, achar que tem, lamber a bota de um monte de gente, às vezes, de fato, se prostituir, se conectar com pessoas que você não coaduna valores. E eu vejo que nessa jornada em que eu assumo esse protagonismo, tá tudo na minha mão. E aí cabe a mim te convencer e eu tenho os meios e os recursos para isso. Quando eu te conheci, alguns anos atrás, lá em Santa Catarina, você me fez algumas perguntas, né, sobre a minha palestra, e eu fiquei pensando, quem é esse menino para me fazer essas perguntas, para me confrontar desse jeito? Ninguém faz isso comigo. Eu sou convidado aqui, né? Só que aquelas perguntas que você me fez me levaram a entender que eu precisava daquilo que você tinha, né? Você tinha algo que eu precisava inicialmente para minha oratória, depois entendi que tinha a ver com intencionalidade na comunicação, e agora, de forma intencional, conta pra gente aqui, audiência do JetCast, quem é tu, de onde você veio, aonde você nasceu. A famosa origem, né? A origem. Isso. Boa, Marião, boa. A origem, fala da sua origem para nós. A minha origem é de Barbacena, Minas Gerais. Eu venho de uma família muito grande, de muitos tios, e conversava com o Mário, pedi benção para ele a hora que ele chegou e perguntei, na sua família é comum essa cultura de bênção? E quando eu cresci, o meu pai me obrigava a pedir benção para 11 pessoas dentro de uma casa, e aí veio as mulheres dessa galera, é benção, e vai visitar um tio. E isso foi muito interessante, porque desde pequeno ele me projetou a dessensibilizar essa questão de que eu corro um risco muito grande de me aproximar com as pessoas. Então eu vejo que pessoas que ainda não se projetaram, elas têm medo. Medo do que o outro pode falar, do que o outro pode pensar. E aí desde pequeno eu já fui mais desinibido por esse apoio que eu tive dentro de casa. Só que a minha jornada, ela passou por um momento em que eu não sabia escutar. E aí eu só queria falar, só queria me mostrar, só queria falar de mim. E você levantou esse ponto, Everton, de quando nos conhecemos, e você retratou como um confronto, e tudo foi intencional. Eu saí de casa já pesquisando a sua história, eu assisti palestras suas, assisti podcasts seus, via com quem você se relacionava, o que você mostrava no Instagram, e ali eu já tracei caminhos cognitivos para eu chegar e fazer com que você pensasse em você na minha pergunta e não em mim. E eu vejo que pessoas desesperadas por essas conexões, elas querem falar de si, fazer perguntas para se promover, achando que eu preciso fazer você confiar em mim. Mas eu preciso muito mais do que isso. E você que está aí na sua jornada, eu quero me conectar com pessoas. Você me ensinou que quem está no portfólio determina quanto você cobra. E essa jornada foi fazer perguntas para que você pensasse em você e confiasse em você, confiasse... E você já confiava, senão você não chegava onde você chegou. Mas confiava nessa proposta, nessa coisa que eu fiz você pensar. E eu vejo que as pessoas não pensam em perguntas intencionais. E eu acredito que desde que eu cheguei eu não te contei nada. Eu só te perguntei. A grande maioria das coisas que eu falo pro Everton surgem de perguntas dele ou minhas. E aí isso permite que eu converse com você com coisas que você quer falar. E aí por meio... É uma sistemática que se chama autorreferência.
O ser humano, ele precisa pensar nele, pensar que é pra ele, pensar que é com ele. Então o tempo todo eu digo o seu nome, o tempo todo eu digo de você. Eu conto as minhas histórias, como o Everton ensina muito bem, usando essas nomenclaturas, essas posturas, para que eu conte a sua história a partir da minha. Mário, Christian Magalhães pedia bênção para 11 pessoas. E eu falava para ti, quando a gente estava vindo para o aeroporto, que eu conheci o pai dele, que era um menino do bem. Esse cara me enquadrou numa palestra minha. Eu fiquei, inicialmente, quem é esse cara? Aí disse, preciso das aulas dele. Um certo tempo depois ele veio para o Myself Club, já estamos aí uns 3 anos. O que te chamou a atenção nesse menino que te leva a fazer a melhor pergunta do JetCast agora? Então, interessante ver que a jornada do Christian, as conclusões que ele vai chegando a partir da sua jornada, e você vê que quando ele fala da origem dele, ele é muito enfático nesse... Não deixa de ser também um ritual, né? Sim. O pedido de bênção não deixa de ser um ritual. Na minha família tem isso também. E eu fico surpreso, né? Porque um jovem de 30 anos, normalmente ele está numa geração onde esse ritual, esse costume já teria sido abolido, pelo menos por uma parte das famílias. Mas pelo que eu entendi também, você é de uma cidade do interior de Minas Gerais, né? No interior tem essa característica, né? Carrega por mais tempo, às vezes, tradições que depois, por alguma razão, né, vão sendo excluídas. Então, eu gosto de pensar, quando ele fala da intenção, se é algo legítimo. Então, por exemplo, quando ele traz para mim aqueles questionamentos, ou seja, um interesse legítimo pela minha vida, cara, fica muito mais... O rapport acontece de forma muito natural. Entendeu, cara? Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você entende que isso é treinável? Sim. Ok, eu também acredito nisso. Mas você acredita que isso é treinável? Isso pode ser uma técnica, ou isso pode se transformar também e fazer parte da natureza da pessoa? Entende o que eu quero dizer? Sim. Por exemplo, uma coisa é eu tecnicamente fazer algo. Outra coisa é aquilo alcançar uma profundidade e começar a fazer parte da minha natureza. Ou seja, virar quase alguma coisa, fazer parte da minha personalidade, por exemplo. O que você acredita? Não sei se eu fui claro na pergunta. Foi aqui. claríssimo, Mário. E eu vejo que quando se fala em natural, a pessoa se esquece de que a natureza foi criada. Então tudo que a gente está vendo aqui foi criado. Perfeito. E ela olha, vê que já está pronto, esquece da própria jornada e já quer tudo pronto, tudo muito fácil. Então nessa jornada eu fui internalizando isso que eu aprendi de mais rico no presídio, que você não erra. Ou você aprende ou você acerta. E aí nesse processo da criação, você vai usando técnicas, domina a técnica, até que você domine a você mesmo. E aí deixou de ser sobre a técnica. Então, para quem não tem hábito nenhum sobre isso, uma coisa muito prática que você pode fazer hoje é pegar uma reunião de vendas sua, tendo gravação ou não dela, e se questionar: qual foi a melhor pergunta que eu não fiz pro Mário Magalhães? Então, nesse episódio, eu vou chegar em casa, qual que é a melhor pergunta? Se tiver gravado, melhor ainda, né? Se tiver gravado, melhor ainda. E aí eu tô sempre com um caderninho do Faustão, igual o Faustão fica com os papelzinhos dele. E agora eu tenho uma outra caderneta mais bonita, e aí não é menino mais, é doutor Everton. Senão é desacata a autoridade. O que é isso aí? O que é isso aí? Essa Manda aqui aprender, ele manda aprender. Fé Pública em todo o Brasil, a OAB. E aí eu aprendi que eu não preciso advogar para ter fé pública em todo o Brasil, e que todas aquelas burocracias idiotas, arcaicas, por exemplo, a bênção tem um sentido para mim, então eu sigo.
Só que no direito, você tem que obedecer e seguir as regras. Dentro dessa jornada de dominância intencional, eu dito as regras. E é o que você fez na sua área, o que o Everton faz, vocês se tornam referências. Posso ver? Claro. Continua. Vocês se tornam referências, e eu vejo que nesse processo de se criar com naturalidade e criar a natureza, você aos poucos, Mário, vai parando de olhar tanto para o lado, porque eu tenho certeza que você buscou referências, mas hoje o que me diferencia, e eu vendo isso para minha equipe todo dia, é que nós olhamos para o lado o suficiente, só que hoje eu não olho para você para entender o que eu consigo fazer que você está fazendo. Eu olho para mim e me pergunto o que eu consigo fazer que eu não estou fazendo. E aí eu vou me superando, vou me diferenciando para que os outros olhem para mim e tentem me alcançar. Ou seja, né, Bertão? Não dá só para ficar olhando para o lado. Não dá só para ficar observando as pessoas. É importante observar as pessoas, mas é importante também você, a partir dessa observação, saber o que você ainda não está fazendo que já pode fazer. É isso? Isso. E que muitas vezes você já consegue fazer. Exatamente. É sobre o que eu não estou fazendo, mas já posso fazer. E aí entra a intencionalidade, porque no começo, na pandemia, eu já comecei em 2017 com as palestras. Na pandemia eu fui empurrado para o digital, fiz live todos os dias. O Everton também fez, só que ele fez com intencionalidade. Então ele tinha toda uma comunicação persuasiva, e como você falou da legitimidade, e quando nós dissemos que é preciso ser intencional, não quer dizer que eu vou te fazer mal na jornada, que eu vou tirar de você. É uma generosidade que eu sou muito generoso. Então todas as perguntas são verdade. O problema é que as pessoas têm perguntas de verdade para fazer, só que elas querem falar de si, a verdade que elas acham que tem de si. Agora tem um detalhe que o Christian fala, que me chama muita atenção, acho que o pessoal que está assistindo aqui vai gostar de saber. Christian, você é missionário ou mercenário? Boa! Quando eu comecei a palestrar, eu fui um excelente missionário. Eu queria fazer o bem sem olhar quem e fazer o bem sem esperar nada em troca. E aí eu palestrei, depois das minhas experiências no presídio, em instituições carcerárias. Eu fui em igreja ensinar as vovozinhas a ler a Bíblia e fazer as leituras em voz alta. Eu fui em asilo, eu fui em APAI. Eu fui em todos os lugares que ninguém ia, tentando fazer o bem para todo mundo. Só que em um momento isso começou a contrariar a minha intenção, porque eu queria fazer bem para mim nesse processo e eu não queria mais ficar dando esmola para as pessoas. Algo que eu vou ali, deixo elas felizes e vou embora. Eu comecei a olhar e eu pesquisei sobre essa etimologia do mercenário. Mercenário não é vagabundo, bandido, que quer ferrar com todo mundo. O mercenário é um cara que não tem vínculos com o Estado e trabalha a troco de um pagamento. Essa é a origem do mercenário. Eu não sou concursado. Eu trabalho, não tenho vínculo com o Estado, pago os meus impostos, mas eu trabalho em troca de pagamento. E aí, eu, além de ser mercenário, busquei ser um mercenário generoso. Então, eu olho muito a quem eu vou fazer bem. Não é sem olhar a quem, eu olho muito bem. Eu pesquiso a pessoa, eu construo perguntas para entender coisas que a pesquisa não me trouxe, para aprofundar coisas que a pesquisa me trouxe, e eu entendi que não é sem esperar nada em troca. Eu quero o justo pela essa história. Então esse discursinho de não, eu quero fazer o bem, aí por isso que eu não aumento o meu preço, porque eu já tenho um cliente, você não acredita, ele acreditou em mim, lá no comecinho. Ele acreditou em você ou ele se aproveitou de você? Olha que tremendo. Agora, vê que extraordinário também, que é a semântica, que é a demonização de algumas vocábulos, como por exemplo, mercenário. O que convencionalmente é atribuído esse termo? Um indivíduo mercenário é visto de uma forma pejorativa no mercado. Um vendedor.
Não, é um adjetivo que deprecia vendedor. Ó, esse aqui é um vendedor mercenário. Esse é um médico mercenário. Esse é um fotógrafo mercenário. Entendeu, cara? Ou seja, como se comercializar e saber precificar a partir de um critério de justiça a entrega que você faz fosse algum pecado. E quando ele traz esse entendimento sobre esse termo, cara, você fala, meu, então, pecado é não ser mercenário. Aí é que tá. Né? Olha que interessante. Porque o mercenário, no caso, ele é um praticante da justiça. Podia dizer isso? Você pratica a justiça quando você comercializa a solução que você entrega de uma forma justa. Forma justa. Né? E isso tem muito a ver com meritocracia também. Sim. Tem a ver com liderança também. O missionário, ele delega a Deus a resolução dos problemas dele. Então, não, Deus vai resolver. Existe o freestyle, existe o fé style. Fé style é o estilo da fé. Não, Papai do Céu vai me dar, uma hora vai acontecer. Só que essa intencionalidade é você colocar a mão à obra e fazer transformações, entendendo que Deus vai resolver tudo, mas tem coisas que você precisa resolver. Eu tenho tido uma jornada muito linda, porque quando eu falo que eu vou te ensinar a ser um mercenário, as pessoas sentem culpa, as pessoas sentem medo, só que a turminha do CRM, a galera da saúde, ela se identifica muito, porque desde o início, se alguém falar, ela tem que ter esse discurso lindo, desde o momento que ela vai se inscrever no vestibular. Não, é para ajudar os outros, para tratar e curar os outros. Só que aí ela vai fazendo isso sem recursos, cobrando o mínimo por uma consulta, sem equipamentos dedicados. Ela acha que é estudando que ela vai resolver isso e faz tudo para si, pesquisa, curso, formações, certificados, e não olha para o outro para entender e como é que eu soluciono o problema dele. E o Everton me ensinou muito a sermos intencionais de entender quais são os problemas de gente com muito dinheiro. E aí teve uma vez, quando você ouve uma história genial, você ofende a ascendência da pessoa, a mãe da pessoa. Então teve uma vez que eu ofendi a mãe do Everton internamente, que eu falei, pô, filho da puta. Que é quando alguém diz algo tão genial que... Nossa, filho da puta. E aí ele com essa carinha de safado dele, de... Maroto, essa carinha... Eu sou missionário. Essa carinha linda dele, ele tava contando que no começo da jornada dele, Mário, ele passou por uma fase muito triste, porque ele começou a fotografar casamento e tinham casais que eles não tinham condição de investir muito num fotógrafo. E aí ele começou a se especializar nessas pessoas, com o equipamento que ele tinha, para não deixá-las abandonadas. Aí ele resolveu levantar a cabeça, que estava só para baixo, e olhar para o mercado. E ele viu que tinha fila para atender esses casais. E aí no que ele levantou e começou a olhar para cima, ele olhou que tinham famílias que estavam abandonadas mesmo. Porque o Mário Magalhães vai casar. Quem vai retratar seu casamento? Um sueco. Aí você tem que trazer o cara lá de fora. Dinheiro não é problema para essa pessoa, mas o cara não fala português. Aí tem que ter um intérprete numa arte tão humana quanto a fotografia, e o cara tem esse meio do caminho atravessado ali da tradução, e a família ficava sem, tadinha, sem essa pessoa para pagar caro e resolver o problema dela. E aí ele, com esse coração... Parcialmente, né? Parcialmente. Eu falei para ele o seguinte, eu entendi em certo momento que os ricos estavam sendo abandonados. Isso é lindo. Pelos fornecedores da minha área, pelos fotógrafos. Eu disse, por que tanto preconceito com o pobre do milionário e o bilionário? Não tem fornecedor. Eu disse, com o pobre do milionário e do bilionário. Eu vou cuidar deles. Eu estou, apto a isso. Estou preparado, estou cada vez me preparando mais, porque ninguém está cuidando deles, ninguém está fazendo dentro da referência dele, nós só influenciamos alguém com aquilo que já influencia, então fazer um trabalho à altura das referências desse público. E aí então foram 25 anos, e agora
de forma intencional, mas em torno aí de 6 anos atendendo o mesmo público, só que com uma intenção de posicionamento. Você anda com a gente no Myself Club, sabe? É impressionante como atender um determinado público com as referências que ele possui na mente dele é uma intencionalidade para se criar soluções à altura de alguém. Assim, é uma história e tanto, meu irmão, uma história e tanto. Deixa eu te perguntar também, Christian, falando, vamos dizer assim, público-alvo, né? Uhum. Sim. Estamos falando aqui em público-alvo. Existe um público-alvo? Você consegue definir o teu público-alvo hoje? Sim. Hoje o público-alvo são pessoas muito ricas e insatisfeitas porque lutaram a vida inteira para adquirir um produto de qualidade e não encontram. E aí eu venho suprir essa demanda para ser a qualidade que eles procuram. E eu tenho clientes na área da prestação de serviço, na área de mentores, na área de qualquer pessoa que ela entendeu que para ela chegar onde ela quer chegar, ela precisa fazer coisas que ela não está fazendo ainda. Então toda essa jornada da pandemia de fazer live todo dia, não tinha intencionalidade nenhuma, tinha intenção. E aí existe, você falou da meritocracia, e até existe um movimento penitencial de ajoelhar no milho e achar que vai ser salvo por isso. Então a pessoa rala muito, ela se esforça muito, ela abre mão de ficar com a família, ela investe o que tem, o que não tem, por algo questionável de baixa qualidade. E eu comecei a perceber que com intencionalidade você direciona os movimentos, e eu tinha intencionalidade naquele passado, só que eu não tinha boas intenções. Reunindo os dois... Não adianta ter intenção, tem que ter boas intenções. Isso. Para ficar claro para quem nos assiste, o que é que você ensina hoje, Christian? Porque quando eu te conheci, eu tive aulas de oratória, tive aulas contigo, mentorias online, exclusivas, onde você me passou, a partir da sua metodologia, e eu falava para o Mário quanto aquilo me ajudou, o quanto aquilo mudou a minha forma de me comunicar, mas até então você falava sobre oratória. Você ainda ensina oratória para os seus alunos? Você dá consultorias disso? Como é que funciona o seu trabalho na prática? Naquela época existia essa oratória pela oratória. E aí, com o tempo, essa comunicação intencional, ela envolve uma aplicabilidade. Oratória para quê? Para palestrar, oratória para negociar, oratória para gerir o time, oratória para ter qualidade de vida com a família. Então, essa comunicação intencional, ela abarca esses pontos para que essa pessoa siga um mantra que é: tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. Então esse processo, ele passa por criar essa clareza. Só um pouquinho, fala de novo. Tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. Bom, muito bom. E aí você vai percebendo que pessoas muito bem intencionadas, e, por exemplo, um nadador, o Michael Phelps sempre foi muito foda. Só que ele percebeu que por mais que ele fosse foda, ele tá dentro da piscina. E que seria burrice ele não contar com uma pessoa do lado de fora da piscina para direcionar esses movimentos. Então surge essa noção de que ninguém bate recorde por acaso, que eu venho olhar para essas pessoas que geralmente já têm uma jornada, já têm uma bagagem, só que não alcançam o topo porque elas não têm essa clareza que o meu serviço atende, contempla. Então, por exemplo, nós estamos aqui com um piloto. Se ao entrarmos nesse voo, ele disser para nós: senhoras e senhores, eu queria pedir desculpas porque eu saí correndo de casa e eu vou olhar o trajeto, mas eu não consegui olhar com antecedência. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Acabou a viagem para nós. E algumas vezes a pessoa abre a palestra assim: olha, eu virei a madrugada, para vocês terem uma noção, para entregar o melhor conteúdo para você. A pessoa já vai apertar o cinto ali, e aquilo que ganha atenção ganha importância. Acabou a entrega do Christian. Se trata sobre
o que tá acontecendo aqui? E aí, da mesma forma, uma pessoa que ela chega numa palestra, assim como o retrato me representa. Então hoje eu tenho uma foto no perfil que a pessoa bate o olho e a partir do retrato que ele tira, toda a atenção dela vai ser para justificar como esse retrato é belo ou para justificar como esse retrato é ridículo. Então ela já vai olhar pro meu perfil, pois, caçando defeito ou caçando argumentos positivos. E aí, se você começa uma negociação, um podcast, uma palestra, sem esses recursos, sem essa clareza, que é como a cabeça do episódio que vocês fizeram ali. Então vocês já entenderam que aquilo ali determina quantos vão chegar até o final e como eles vão chegar. E são coisas, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E nem tem que pensar, eu sou pago para fazer isso por você. Igual o Everton falou... Você é um mercenário da comunicação intencional. Joga no pai que resolve. Quais são os top 5 erros cometidos na comunicação que você mais tem visto? Tá. Hoje o Everton, ele se tornou meu cliente, então não vou falar mal dele agora, mas antes de você me pagar eu posso falar mal, que eu não te devia nada. E aí, antes de eu conhecer o Everton, ele parecia uma cabra, que tudo que ele falava, eu não sei qual que é o barulho que a cabra faz, se é um mugido, e aí toda vez que você emite esse som, você causa um ruído que não deixa a pessoa internalizar aquilo que você falou, porque é uma luz de pane, é uma luz que acendeu no painel. Opa, esse cara, então se tocar uma buzininha dentro do avião, vamos ficar tenso. Então se você me pergunta, Cris, esse serviço aqui demanda essa especialidade, você tem? Acabou. Então... Muito bom. Por quê? Muito bom. Você já me ensinou a respirar. Isso. Esse é um erro. Opa. Tem mais 4. Vamos lá, deixa eu falar com o especialista. Quando eu começo a responder, eu já estou passando alguma insegurança, não é isso? Sim. Cabra, né? Efeito cabra. Isso. Insegurança. Verdade. E quando você começa Às assim, vezes é imperceptível isso. nós estamos aqui numa alta altitude. Everton também me ensinou que quem quer voar muito alto tem que aprender a lidar com a pressão. O ar aqui é mais rarefeito. Então, nesse ar mais rarefeito, diante de vocês é muita pressão. Não é todo mundo que consegue sentar nessa cadeira aqui e bancar essa pressão e olhar de igual para igual com vocês, respeitando toda a jornada. Sem dúvida. E diante desses ambientes de pressão, o cérebro precisa de oxigênio para pensar. O ar já é mais rarefeito. Se você não faz a gestão do oxigênio num ambiente assim, num palco, numa negociação relevante, num vídeo relevante, inclusive a qualidade do seu raciocínio vai ser pior. Então é uma má notícia, porque quando alguém te pergunta algo e você começa com é triste, porque a resposta que essa pessoa vai ter de você vai ter menos qualidade, porque ela desperdiçou oxigênio. Esse eu tô errado. Cara, é bem mais grave do que só isso. Então, você deu isso. O indivíduo que, numa negociação, ele larga, ele já mostrou fragilidade. Então, dependendo de quem tá do outro lado, já vai montar em cima. Sim. Dependendo do perfil que tá lá do outro lado, vai tomar o quê? Vai tomar isso como um benefício para negociar a seu favor. Lembrando que negociar não é sobre a favor de um, a favor de outro. É sobre entender o que favorece ambas as partes. Mas é óbvio que nem todo mundo tem, vamos dizer, esse princípio e nem acredita que e o ponto, isso pode fazer diferença para a longevidade negociando. Agora, isso é fato. Falou quando está respondendo uma pergunta ou quando vai introduzir uma pergunta, perde força na negociação, perde força no fechamento. Erro 1, não seja uma cabra. Erro 2. Erro 2 é o né? Que é pedir esmola lá do missionário que põe uma moedinha na minha caixinha porque eu não tenho valor suficiente. Me valoriza. Às vezes eu escrevo né. Eu mando uns né também de vez em quando. Eu vou ter que confessar né. E o né tem 2 problemas. Sabe aquele site que você vai cadastrar? Também. É outra cabra, né?
Aquele site que você... Tomar água um pouquinho aqui agora. Aquele site que você vai cadastrar, que aparece um termos de uso. Você leu e concorda com os termos? Que deveria estar escrito já, que todo mundo já sabe. Você liga o foda-se para os termos, todo mundo põe sim. E quando eu te pergunto, né, aparece esse pop-up na sua cabeça. Você descarta tudo que foi dito anteriormente e assina embaixo e não refletir sobre o que eu falei? Então pode reparar que toda vez que você fala né, a cabeça da pessoa, ela balança na hora, porque o interfone tá tocando, pô, eu vou atender, né, só para parar de tocar. E aí a pessoa não internaliza aquilo que falou. Então nesse respiro, o né você tem que substituir por uma inspiração. Quando eu inspirei, você concordou. E no que você concordou, você internalizou. Eu preciso muito mais do que tentar te convencer, é fazer você se convencer. E são esses argumentos que estão aí dentro que farão isso. Não os meus, né? Porque se eu falar, você concorda comigo? Só que você não vai comprar de mim porque você concorda comigo. Você vai comprar de mim quando você concordar com você. Né? Né? É ou não é? Faz sentido. Até o faz sentido. O faz sentido é um né de gravatinha, terninho. Olha aí, galera. Olha aí, gente. Ó, o faz sentido. O faz sentido é um né de gravata. Né de gravata. Anote aí. Faz sentido pra você, né? É um né, é um né de gravata. É um né glamuroso. É um né coach. É um né de smoke. Isso. É um né de gala. Ó, o erro 3, eu lembrei um aqui. Vou facilitar pra você. Tá. Eu confesso que estou emocionado. Aí ele disse pra mim, Everton, você tá na frente do juiz pra estar confessando? Do padre? Do padre. Entendeu? Então por que você tá falando confessando? Por que não se deve falar estou confessando? E eu quero deixar muito claro que não é sobre algo de vocabulário. Ah, eu vou só mudar o vocabulário porque isso surge da intenção lá de dentro. Claro. E aí você demonstra segundas intenções. O vocabulário é a materialização. É a transferência. É a cereja ali. É a materialização. Ele é a consequência. Isso. Na verbalização. E aí, se você diz, por exemplo, olha, sendo muito sincero com você. Eu tava pensando nessa agora. Porque antes não tava sendo sincero? Me explique, você vai sempre pontuar pra mim de verdade. De novo. Quando você parar de mentir, então você fala sincero porque você não tá mais me mentindo, é isso? Né? Olha, eu vou ser franco contigo agora, Beto. Até então não era, né? Isso. Mais um. Ainda sobre essa questão, Machado de Assis traz que o que vence não é a verdade, é a convicção. E aí eu vejo que muitas pessoas ainda no missionário estão preocupadas com a verdade, só que o tempo todo você se conta uma mentira. De que não é capaz, de que não dá conta de resolver, de que vai ser muito complexo. E aí, esperando por essa ilusória e utópica sensação de verdade, elas não se colocam à prova com convicção. Então, antes de fazer, eu preciso fazer. Antes de materializar, isso tem que ser criado. Então é como a questão da criação da natureza. Ainda eu preciso negociar e adquirir uma licença poética de que eu não tenho todas as respostas. Eu não sou perfeito e pode ser que eu esteja mentindo para mim, quanto a achar que eu estou mentindo para você. E aí tudo isso tem a ver com se firmar, com se posicionar, assinar embaixo e não pedir desculpa. E não apelar por essa verdade, né? Porque eu não dependo da sua concordância vai levar a lugar nenhum. E essa clareza cria essa intencionalidade de, por exemplo, dizer o nome. Quando eu fui vender pro Everton, eu entrei no Instagram dele, ele tem um lindo helicóptero azul. O que tá escrito na cauda do helicóptero? Rastreado por fofoqueiros? Não, isso quem faz é a galerinha lá mais de baixo. Coloca aquelas etiquetas na rabeta do carro. Na dele tá escrito Everton Rosa. Então eu já entendi que esse é o nome mais valioso a ponto dele colocar na cauda do helicóptero dele. Então o tempo todo eu não vou dizer véi, não vou dizer guri, não vou dizer cara, porque é disfuncional. Eu tenho o Mário, eu tenho o Everton, eu tenho o Cauê, eu tenho você, que já abarca quem está na câmera ali, dentro de um coletivo. Então esse é o terceiro erro. São esses termos depreciativos que comunicam uma intenção contrária, entendeu? Sabe? E entendeu? Você é tão burro a ponto de não entender o que eu falei ou você conseguiu entender? Olha como é
triste. Como é que é isso? Entendeu? Entendeu? Então, tipo, tu tá falando que o Por cara... exemplo, vamos lá então. Tremendo que esse cara tá falando aqui pra nós. Confronta, né? Você vê confrontas de forma muito Embasado. assertiva, embasada, sustentada, coerente. Uhum. Quando você... Eu tô tentando pensar aqui as semânticas que podem substituir essas que estão. Aham. Isso tá no inconsciente coletivo tudo isso aqui. E aí eu vou te dar um presente, Mário. Tira o olho um pouco da semântica e olha pra inspiração. Porque, tá, Christian, eu falei de verdade. Qual outra palavra? Na verdade, de importante. Não, é inspiração. Uhum. Então, por exemplo, Mário, de verdade, esse serviço vai te salvar. Mário, esse serviço vai te salvar. Mário, esse serviço vai te salvar, né? Mário, esse serviço vai te salvar. É inspirar. Isso aí resolve metade dos seus problemas, só que é muito difícil. Por isso que tem que tratar a natureza. No primeiro momento é técnica, depois vira a natureza. É muito tremendo isso. Tremendo. Você quer ver, por exemplo, digamos que vira um vício de linguagem por conta da ausência da intenção da pessoa. Ela adquire esses hábitos que viram os vícios e que comprometem a comunicação. Uhum. Compromete relacionamento. Você que está comunicação comprometida, relacionamento é comprometido. Então, por exemplo, quando você diz assim, faz sentido para você, a gente imagina o que eu posso substituir. Perfeito. Ao invés de falar, faz sentido para você. Aí, tá vendo? Se eu pergunto, faz sentido para você, eu estou colocando em dúvida aquilo que eu estou trazendo para você. Sim. Quando eu digo assim, entendeu? Estou colocando em dúvida a sua capacidade de entender. Agora, se eu digo assim, por exemplo, você vê como é simples entender? Também, só que... Mas não é... ainda assim, eu estou dando ênfase numa dúvida que eu estou colocando para o seu entendimento. Então, eu acho que o melhor é eliminar, talvez, não substituir. Só que vão ter momentos que eu preciso entender se ficou muito claro pro Everton os direcionamentos. E aí essas perguntas binárias de sim ou não, elas são muito traiçoeiras porque eu não consigo ver o que está atrás do sim ou do não. Então, você concorda comigo? Só que eu não te fiz refletir, internalizar e eu não sei qual é a sua concordância. Então é difícil, e a coisa que eu mais admiro em vocês são as perguntas que vocês fazem. Então eu tô com vocês aqui degustando as perguntas que vocês aprenderam a fazer. São perguntas abertas que você vai colocar ou não colocar. Então, por exemplo, Everton, nós vamos chegar lá no aeroporto, vamos subir no jato e eu vou levar 2 fotógrafos, entendeu? Everton, eu vou subir no jato, vou levar 2 fotógrafos. O que você quer que eu leve além disso? Além do... Aí ele vai ter que pensar ou como esses fotógrafos podem se comportar. Se não, ele... Igual lá em Portugal, que dizem que eles são muito literais, ele vai falar, não, pode levar os fotógrafos. Aí na hora de subir, não. O fotógrafo não entra nesse aeroporto porque não tem a credencial. Mas você falou que podia trazer. Você pode? Tá aí. Então, ruídos acontecem por falta de perguntas. Porque, inclusive, num direcionamento... Ou às vezes das perguntas certas também. Genial. A pergunta que você pergunta certa. Muito bom, muito bom. Quando e onde você foi preso, ficou encarcerado? Conta, o povo quer saber. As pessoas estão escrevendo aqui nos comentários o que aconteceu com você, meu irmão. Eu estava questionando tudo aquilo que eu estava fazendo, comecei a refletir as decisões erradas e eu percebi que foi quando a minha mãe, o médico, cortou o meu cordão umbilical, eu fui preso.
daquele momento para frente eu comecei a preocupar só com o julgamento dos outros, com a imagem dos outros, com a concordância dos outros, comecei a me fechar. E aí, durante a faculdade de Direito, eu comecei a me envolver muito com essa perspectiva de questionar o direito atual. E aí, uma coisa que é sabida por qualquer um que reflete sobre a questão é que o sistema punitivo como não resolve nada, porque não leva a pessoa a refletir. Então, ele serve só para anular aquele sujeito. É um cartão vermelho que você fica 2 jogos sem jogar e depois você volta dando os mesmos carrinhos, fazendo as mesmas merdas. E aí eu fui fazer um estudo de campo, uma pesquisa no presídio, e eu me prendi. Eu cheguei lá e falei, me prende. Passei uma semana com eles lá, dormindo com eles, jogando bola com eles, jogando xadrez, perdi todas. E mediando conflitos. Na hora de lavar roupa suja lá, aqueles caras numa quadra, num banho de sol, eu tava lá ouvindo e fazendo perguntas para eles se questionarem coisas que eles queriam trazer e resolver aqueles problemas. Então, acima de tudo, Everton, o que me levou no presídio foi também lidar com esse meu preconceito e aprender sobre o perdão. Porque não é fácil você confiar numa pessoa que deu determinados motivos para estar ali e se confinar com elas. E aí, trabalhando esse perdão externo, eu comecei a me perdoar, porque eu sempre fui muito autocrítico. E eu acredito que quem quer voar muito alto não tem como ser uma pessoa que não reflete sobre os próprios erros. Então, todo dia, por melhor que seja a minha palestra, eu vou chegar em casa, a negociação, eu vendi por um ticket 3 vezes maior do que eu queria. Mas dava para vender mais, dava para ter feito tal coisa, dava para ter... E aí ali eu comecei... se criticar, mas se perdoar. Exato, perdão. Se critica, mas se perdoa. Sim, tá tudo bem. Porque tem gente que também não se critica. Isso é ruim. Aí é aquele negócio. Mas também não se perdoa. Por quê? Porque nem analisa. É porque ele pode até não se criticar, mas ele vai ser punido da mesma forma. Ele só não tá sabendo. E não aprende com aquilo. Essa pesquisa numa penitenciária, qual que era a ideia da pesquisa? Inicialmente. Era um trabalho. Perfeito. Era um trabalho. Eram trabalhos da faculdade, o que era? Era um trabalho de conclusão de curso, foi para minha tese, e eu sou mediador de conflitos judiciais pelo Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais. E aí eu queria entender como é que se resolve um conflito lá no centro do vulcão, porque aprendendo aquilo ali eu ia entender princípios para trazer aqui fora e ter mais resultados como mediador. Então lá lá nenhum conflito é resolvido. Ele é castigado. Então se nós brigamos dentro do avião aqui, vamos ter uma série de pessoas a quem recorrer. Se você briga numa cela, não tem ninguém a quem recorrer. Então, mais do que aqui fora, essas pessoas precisam chegar num diálogo, num julgamento assertivo, generoso, que pressupõe olhar muito mais para frente do que para trás. E eu vejo que os empreendedores, por exemplo, eu estou trazendo uma série de erros aqui que eu vejo na oratória. Se você, empresário, não se perdoar, a hora que você notar um você vai cometer outro. Então, sinceramente, vai acumular, porque tropeçou e não se ergueu. Então, através desse inspiro, mora esse perdão também, porque oxigena o cérebro e você limpa a neblina que está lá fora. Nós temos esse poder, que o piloto, ele tem tudo ali, mas ele não consegue abrir as nuvens. Nós, através da inspiração, temos essa oportunidade. O que você aprendeu ficando uma semana confinado numa prisão? Que metade das pessoas que estão lá não vão se arrumar nunca na vida porque elas não têm fé. Elas não têm fé nelas, não têm fé no outro. E isso é tão profundo, a questão do vício de linguagem, porque se eu digo eu não tenho fé de que eu consigo comunicar isso com clareza e nem a fé de que você consegue me entender isso com clareza. E aí, sem fé, essa pessoa não se projeta, ela não busca algo melhor para ela, que não vai dar certo. Sem fé, ela não acredita que algo veio para o bem. Então, nós falamos aqui sobre a questão de arrepender. Eu tive sociedades muito disfuncionais. E aí eu paguei caro
para aprender o que não é uma sociedade. Então, quando você ressignifica isso e, eu paguei para aprender. Igual eu paguei uma faculdade, eu paguei para ter esse diploma de que esse erro eu não quero cometer mais. Você vai colecionando erros, porque se eu não tiver isso, quando eu tô diante de vocês, vocês pagaram muito caro para errar. Então, vocês desenvolveram um paladar, uma sensibilidade que vocês conseguem rastrear um ser humano com esse radar desenvolvido, que vocês captam erros, né? E aí a maneira como eu tô sentado comunica, a maneira como eu falo, a maneira como eu olho, se eu digo o nome ou não, se eu saio das respostas e sou prolixo e parece que eu tô tentando juntar um monte de coisa. Então o Mário quer decorar o avião dele. Aí o Everton propôs bandeira de festa junina, propôs balões, etiqueta da Frozen, balões, fica empiriquetando igual um carro alegórico. E pessoas fazem isso com a resposta delas e são prolixas. E uma coisa que era simples da pessoa entender, ela não consegue entender porque são tantas camadas sujas que não fica tão clara a mensagem. Então, lá na prisão, você aprendeu que as pessoas não têm fé. Aquelas que não adquirem fé, aquelas que não buscam e não conseguem, né, ter fé, e fé significa conhecimento prévio, o resto é crendice, né? São crenças. A fé, ela vem pelo conhecimento. Na penitenciária, você observou que as pessoas lá não possuem fé, logo não se perdoam, logo não se reconstroem. A quem muito tem, ainda mais será dado, e a quem pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Então, você traz que assim como você se vê na sua alma, você é. Se essa pessoa não nutre uma fé interna, se ela não põe a mão no fogo por ela mesma, você não é o doido que vai colocar. E aí é muito louco, porque eu não tinha... Se eu dissesse pra mim que ia dar tudo certo esse episódio, que eu tenho certeza, é mentira. Eu não passei por isso. Não se materializou ainda. Então esse exercício de fé, ele é necessário, e a fé sem obra é morta. Não adianta eu ficar no Papai do Céu, vai me dar um episódio perfeito. Não, eu consigo me preparar. Eu consigo pesquisar sobre vocês, eu consigo analisar podcasts anteriores meus. Então muito do meu trabalho eu sou pago agora como juiz e não mais advogado. Eu venho te julgar e também como um árbitro de futebol, chamar o VAR para você. E aí eu assisto uma palestra do Everton, e aí ele tava lá, aqui beleza, estamos no conforto, mas no palco, falei, Everton, era um banheiro sanitário? Porque parecia que você tava falando. Só que, como não era, em vez da merda sair pra cá, ela tava saindo pela sua boca. Isso é Everton do passado. Hoje ele é perfeito, incrível, até o topete dele é impecável. Mas através da postura, esse é o quarto erro da pessoa não ter clareza, informação, intencionalidade. E tem muita gente que se poda e acha que gesticular é feio. Tem muita gente que se poda e acha que expressões faciais é feio. E você falou de coerência, se você me perguntar, Cris, você acredita que um colaborador meu que está com essa dificuldade, passando pelo seu processo, tem solução? O que ele precisa superar? Olha, Mário, ele vai superar inicialmente essa dificuldade que ele tem para vender. Eu estou falando de algo ruim, a minha cara tem que retratar algo ruim. Que ele tem uma dificuldade, só que o que acontece? Quando ele começa a estudar, ele vai tendo uma clareza que faz com que ele transmita convicção para o público. E isso pode soar como teatro. Só que o teatro é esse... A expressão agora é de esperança. Você está trazendo esperança na tua comunicação. Só que é uma expressão real. Se você estivesse conversando com um amigo, seria assim. Claro. Só que veio essa porcaria do bebê reborn, que é lindo, as pessoas querem imitar o bebê reborn, e falando igual um bebê reborn. Sem expressão nenhuma, dizendo de algo ruim, com a mesma cara que diz algo bom. Cara, e aí você perde o contraste. Isso muda o jogo. Porque eu passei a observar as pessoas contando uma história triste, sorrindo. É. Outras fazendo com que a fala dele não combinasse absolutamente nada com os gestos, né? Ou com o rosto, com as expressões. Christian Magalhães, eu, no processo lá no Myself Club, você contou sua história para mim e me chamou muito a atenção quando você subiu uma montanha e depois, lá bem perto de chegar
no cume você não conseguiu nem voltar e nem ir até o cume. Conta pro Mário, conta pra gente um pouco dessa história. O cara é doido, mano. Ele chegou a comentar com você? Não, essa não. Tá. Depois eu te mando um vídeo. Existe um vídeo meu, eu nem gravava vídeo, foi a primeira vez que eu gravei um vídeo de selfie. Eu tava no México em 2016 fazendo um intercâmbio. Eu estudava numa faculdade federal e não existem muitas oportunidades de intercâmbio para direito. Porque eu vou estudar direito dos outros, se eu não quero ser embaixador, diplomata, e eu não queria, não faz sentido. E aí quando eu vi a cidade de Toluca, no México, que eu botei no Google, tinha o Pico del Águila lá. Um pico que é um dos mais altos do mundo. Eu falei, pô, quando eu for lá eu quero visitar esse pico. Só que aí no que eu fui visitar, eu vi neve, que eu não tinha visto ainda na vida. E aí você quer urinar na neve, você quer comer a neve, não a que você urinou, né? Urinar de um lado, comer a neve do outro. Comecei a andar naquilo e eu comecei... Essa piada é intencional, né? Você tem... Não, primeira vez que eu urinar na neve eu falava, só que eu não falava de comer. É uma piada freestyle. Freestyle, e o freestyle, esse piloto aqui tem muitas horas de voo. Todo respeito a ele, ele tá nos levando muito bem. São dois, né? Os dois. Só que se ele quiser ser piloto da Esquadrilha da Fumaça ou da Red Bull, que inventa mais moda, ele vai precisar de muito mais horas de voo. Então ele vai conseguir fazer um freestyle. Esse cara aí, ele já é mais ordenado, tem uma rota. E o problema do freestyle, as pessoas acham que improviso... Não, na hora eu improviso. É o freestyle, Dom. Papai do céu resolve. Freestyle. Conta sobre a montanha. E aí eu comecei a subir na neve, que é a mesma coisa quando você vai empreender e fala, pô, tem uma coisa legal aqui, tô gostando, você atende seu primo, ele te agradece, manda um bolo na sua casa. Aí eu comecei a subir, e vai ficando íngreme, e eu não tinha noção ainda da diferença de neve e gelo. A neve você manuseia, o gelo é uma pedra maciça. E aí tinham pedras que o meu braço alcançava. Só que a alavanca do braço, ela me permitia subir, só que ela não me permitia descer. Eu não aguentava o peso até chegar o meu pé na pedra abaixo. E eu fui subindo e eu fui me dar conta daquilo ali, já era muito tarde. Então eu me vi num lugar sozinho, não tinha ninguém subindo aquilo ali. E eu fiquei, não, vai me buscar um helicóptero aqui. Só que não vai vir um helicóptero, o Everton Rosa não vai me buscar lá no interior de Santa Catarina, ou vem me ajudar aí. E ali foi um exercício de fé muito grande, porque eu falei, eu sei que vai dar certo, eu não tinha outra opção. E ou eu rolava até baixo, provavelmente eu ia morrer, ou eu continuava subindo. E no que eu comecei a subir, eu percebi que no alto não existe ajuda qualificada. Tem pouca gente, existe, mas se fosse lá para dar os primeiros passos na neve, tem barraquinha para te ajudar, tem guias turísticos, tem passeios de vovô e vovó que vem lá do não sei aonde. Mas a altura vai chegando, menos suporte. Mais pressão. Essas reflexões a gente estudou toda ela no Myself Club. Tudo vindo do Everton. Metodologia, ele melhorou essa história. Olha que história bacana. Eu não contava. Essa caca que ele fez na vida dele se transformou numa teoria que ajuda muitos empresários a entenderem o processo de crescimento. Vai lá. E aí? Que horas da tarde era isso? Tava começando a escurecer. E o pior é que, na inocência, quando eu contei isso pros meus pais, minha mãe chorou e tal, e eu esperei 2 anos para contar e mostrar os vídeos. Na inocência, você não tem noção do que está em risco. Então, se você vai empreender sem direcionamento, você está colocando você em risco, seu mercado em risco, sua família em risco. Sua reputação. Eu estava ignorante ali, só que eu tive a dedicação para continuar subindo. E aí, lá pelas tantas, já estava começando a anoitecer, eu comecei a avistar o cume. E aí, foi uma cena de filme, porque eu estava assim, e chegou uma parte um pouco mais plana e tinha uma pedra. Eu caminhei um pouco mais e apareceram 3 alpinistas lá. 3 alpinistas, e aí um deles perguntou, o que você tá fazendo aqui, cara? Aí eu falei, eu tava subindo, não consegui descer e continuei subindo. Ele falou, cara, você não respeita a montanha. Isso que você faz suja o montanhismo, que você cai e morre, eles vão falar que isso aqui é perigoso.
eles vão proibir a visita até aqui. Que é o que um profissional faz no mercado. Você tomou uma dura. Tomei um esporro em espanhol ainda. Ainda bem que eu não entendi muita coisa. Depois eu vou te ajudar. Primeiro, toma uma dura. Ele só me deu dura. Claro que ele não ia me abandonar lá. Claro, mas você vê que interessante? É. Muitas vezes a pessoa pensa, cara, mano, me ajuda aqui. Não. Primeiro você precisa entender o que você tá fazendo. Para depois eu te ajudar. Olha que interessante isso. Como é que você sai da onde você saiu e vem sozinho pra cá? Primeiro entenda o que você tá fazendo. Para depois você receber uma direção. Boa, muito boa. E aí Que é o que muita gente não quer fazer. Muita gente, quando tá numa situação de apuro, só quer ajuda. Só quer ajuda. Só que ajuda. Lembra o cara falando para nós? Não, então me dá uma direção. Não. Antes da direção, você precisa entender quem te fez chegar até aqui, cara. E eu, por que você tá aqui ainda? Eu conheço pessoalmente pessoas que, com esse esporro inicial, ia ter uma arrogância e falta de humildade tão grande que ia falar, não, desce aí que contigo eu não vou não. Não, mas sem equipar, não, com você eu não vou. Porque, na ignorância dele, ele consegue resolver sozinho. E aí um outro anjo da guarda lá que tava com eles falou, não, cara, faz isso de novo não, mas a gente tem um negócio que fura o gelo aqui, você vai descer. E do alto da minha ignorância eu falei, mas já estamos aqui, nós não vamos continuar subindo não? Aí o cara falou, você tá vendo aquela nuvem se formando ali? Aquilo ali é uma tempestade de neve. Se a gente não começar a descer agora, nós não vamos descer mais. E aí eu percebi também que quando você chega ali, precisa dessa humildade para reconhecer quando é necessário voltar com recursos necessários para fazer. Eu poderia, se eu tivesse a intenção clara e intencionalidade, a intenção quase me matou. Se eu tivesse a intenção e a intencionalidade clara, eu teria feito curso de alpinismo, eu teria comprado os equipamentos, eu teria marcado o horário, eu teria feito condicionamento respiratório para aguentar a oxigenação lá em cima. Custa muito caro. E talvez até a vida e no mercado, a jornada de trabalho, você não ter essa intencionalidade. Por isso, Emerson e Christian, cara, que tremendo. Que lição que tem aqui. Muitas. Ó, vocês concordam que existem pessoas que estão conseguindo subir. Elas até conseguem chegar numa altura elevada. Só que estão se deparando com uma situação parecida com quem se deparou ali. Eu cheguei até aqui, mas cheguei despreparado. E quando você chega despreparado, você chegou na sua força, você chegou com uma intenção positiva até. Lembrando que a intenção só não basta. A tua intenção foi positiva. Você chegou com a tua bravura. Mas se você não se encontrar com alguém nesse momento e tiver humildade, já chegou falar, lá, eles já tinham subido para me falar, não tem como. Já chegou e permanece chegando. Isso. Chegou mais do que 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes. Chegou e permanece chegando. E sabe com maestria chegar. Se você não se encontrar com essa pessoa nesse momento, meu amigo, morre. E outra, morre. E outra. Ou vai ter um dano irreparável. Tem gente que não quer descer para se equipar para subir. Não quer descer, se preparar, se Foi a primeira equipar. reação que ele teve lá. Claro, porque, eu cheguei aqui Ó, sem equipamento, sem nada. imagina. Agora você quer me dizer então que eu devo descer com você? Devo descer e aprender, subir novamente algo. Eu já tô aqui. Olha que interessante. Ó, sabe o que me veio à mente agora? Tem gente que tem os especialistas, os que prepararam ele, subiram até um determinado ponto, chegaram lá e disseram, não, agora eu não preciso mais de você. Só que não estão vendo as tempestades. Que só o cara com experiência vê. Faz sentido pro senhor? Léo, faz sentido? E o pior é que Não eles... foi intencional se faz sentido, só pra gente sorrir, tá? Qual a opinião de você sobre Opinião. isso também pode substituir muito bem. Mário, Mas, ou então, como faz sentido isso, né, gente? Como faz também sentido isso, Faz ajuda. sentido isso, né? é ou não é? Christian Magalhães, o que eu não te perguntei e você gostaria que eu tivesse perguntado para nós finalizarmos
o JetCast. Ah. O que eu não te perguntei, que eu deveria ter perguntado. Qual o quinto erro? Qual o quinto erro, Christian? O quinto erro é o vitimismo. Um vitimismo de olhar para o mercado e achar que, pô, o livro é julgado pela capa e eu não concordo com isso. A música tá tocando e você tem a oportunidade de pegar essa história maravilhosa que você tem e trazê-la de uma forma que as pessoas vejam sentido, que as pessoas queiram consumir. Do contrário, você fica esquecido lá no fundo de um bazar velho, de alguém que comprou e doou pro bazar porque não tinha quem queria aquele livro. E eu vejo que nessa dança do livro ser julgado pela capa, e o Everton traz capa, eu busco muito superar o vitimismo através da dominância e entender que um jogador inicial de xadrez amador, ele pensa só na jogada que ele está fazendo. Um jogador profissional, ele pensa 20 jogadas à frente. Então, dentro dessa intencionalidade generosa, eu consigo perceber em quais movimentos eu faço, qual casa eu vou ocupar, que peças estão em jogo, para que eu pare de seguir as regras e comece a ditar as regras. E aí eu tenho um convite para fazer para vocês e para quem chegou até aqui do episódio. Nós estamos com um projeto em que eu estou tirando o meu conselheiro do meu time e disponibilizando para essas pessoas que querem chegar ao topo com uma sistemática que se chama Tríade da Dominância, que é trazer para ela quais serão os 3 focos que ela vai ter dentro do mercado dela para alcançar esse topo, que as pessoas que estão lá em cima vão olhar para essa pessoa, pô, é o Christian. Os clientes qualificados hoje abandonados ou frustrados, porque enquanto você não sabe falar a sua verdade e o outro sabe falar mentira, ele está sujando o mercado. E aí entra em contato comigo no Instagram que nós vamos selecionar algumas pessoas para participar dessa reunião. E você, deixa eu perguntar do Mário, qual a pergunta que ele não me fez, que eu quero que ele faça? A pergunta que eu não te fiz? Eu quero que você me diga. Tem uma que tem a ver com o que eu te falei em off. Tem data pro casamento já? Se tem data pro casamento. Mostra a primeira dama ali, ó. Peraí. Aí. A Rafa tá ali. Beijo, te amo. Foi com ela que eu tô conhecendo a fé de verdade. Eu achava que eu tinha fé, mas a Rafa, ela vive Deus e tá me ensinando. Eu não tinha entendido até hoje, mesmo com o Everton me dizendo de várias formas, que eu sou Deus, Deus sou eu, Deus é você, e que somos a imagem e semelhança. Então eu ainda tô nessa jornada de realmente acreditar, só que eu tô pagando para ver, e aí é metade do caminho andado. Então tem sido uma relação que ressignificou o masculino e o feminino para mim também, de entender que ter uma mulher foda do lado te torna mais foda, e ela só vai ser foda se você fazer a sua parte. Tá incrível, e depois eu ponho nos comentários aqui a data que eu ainda não sei. Amém. Então foi feita a pergunta. Foi feita a pergunta. Se alguém ainda não sabe se comunicar ou não possui ali a consciência que não sabe se comunicar, para finalizar aqui, como é que alguém descobre que não é bom na comunicação e qual é o primeiro passo quando alguém entende que precisa aprender a se comunicar melhor? Deixa eu complementar essa pergunta. Bora. E aquele que já acredita que se comunica muito bem, que já dá conta de se comunicar bem, performar bem se comunicando dentro das demandas que ele atende. A gente sabe. Eu pelo menos chego a essa conclusão. Eu preciso me comunicar muito melhor. Eu achava que eu era muito bom comunicador. Eu acho que eu já entendo que eu preciso me comunicar muito melhor. Como é que Qual o primeiro passo? Qual o primeiro passo? Não, vamos dizer, como é que a pessoa descobre isso? Isso. Por exemplo, eu me relacionando contigo aqui no JetCast, já entendi que eu preciso me aprimorar ainda mais. E que isso não tem fim. Ó, para mim isso não tem fim. Esse para mim é um processo que não tem fim. Tem o quê? Disposição para a gente se enxergar com referência mais elevada e entender que a partir da nova referência é que você vai atrás daquilo que você precisa. Mas como é que a gente desperta mais isso nas pessoas? Estamos descendo. Você tem
3 minutos. Existem 3 formas de fazer isso. A primeira é ignorar os dados, e aí você continua onde está. A segunda é investir tempo para ter esses dados, e aí lá no meu perfil, Christian Magalhães, você pode investir o seu tempo para ver as análises que eu faço dos maiores do mercado e perceber, pô, eu tenho erro, eu faço isso, e eu sempre fundamento, como você falou, tudo com embasamento, Christian. E a terceira é para quem quer comprar os erros, para quem quer investir para ganhar tempo, investir nos erros desses gigantes do mercado que eu já analisei, você se identifique, você perceba. Muito bom, hein? E para quem quer esse caminho de investir para ter acesso a esses dados, hoje eu tenho o perfil que você pode acumular, eu sou generoso, então eu te entrego conteúdo de graça lá também. Lá você é missionário, então. Lá eu sou mercenário generoso também. Missionário já foi o tempo. Eu tenho a mentoria Michelangelo, que envolve 1 ano de acompanhamento, com toda uma metodologia em que eu acompanho trimestralmente a jornada dessa pessoa e forneço um feedback. Tudo meu é pautado em dados. Então eu vou olhar qual que é o dado que nós temos, como é que nós vamos avançar. E a outra é o Mastermind da 20, que é para quem quer investir mais alto para ter um retorno mais alto em menos tempo. Muito bem. Muito bom. Obrigado, irmão. Meu mestre. Olha, Obrigado. que bom te aplaudir aqui, viu? Muito bom estar com vocês por aqui. Aprendemos demais. Tenho certeza que você também aprendeu muito por aqui. Mas é só o começo, né? Você vê que é uma porta de entrada para muito que você pode receber da vida do Cristo, da nossa vida, nessa matéria tão importante que é comunicação assertiva, comunicação e alta performance. Valeu, Cristo. Parabéns. Valeu. Cara, eu vejo um futuro extraordinário para você. Para nós. Fica firme aí, conta com a gente também, tá bom? Amém. E temos o diretor aqui. Cauê, obrigado, irmão. Obrigado. Tenho certeza que o trabalho vai ficar incrível. Muito bom. Valeu, muito bom. Cauê. Acima das nuvens, as ideias fluem mais, como fluiu hoje aqui. Eu vejo você no próximo episódio do JetCast. Quem sabe você não é o próximo a estar sentado aqui contando sua história pra gente. Se você fez história, é necessário contar essa história. E o JetCast é onde as suas ideias irão fluir muito mais.